Boa noite. Com rigor de tempo começamos e dou as boas-vindas a todos e a todas a este lugar simbólico que é a Capela do Rato. Faz-nos convergir aqui hoje, nesta noite, uma feliz coincidência de boas vontades entre a Associação de Juristas Católicos e a nossa capela, para darmos início a um ciclo de conferências sobre os desafios éticos da inteligência artificial e tema mais atual e implicativo não se poderia ter escolhido. Saúdo a professora doutora Inês Quadros, docente de Direito da Universidade Católica Portuguesa e aqui na qualidade de vice-presidente da Associação de Juristas Católicos, nesta parceria feita etapa a etapa comigo e com a Capela do Rato. Saúdo também o assistente da mesma associação, meu colega Padre João Vergamota. Damos as boas-vindas à professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, que nos honra esta noite com a sua presença e a partilha do seu conhecimento. É Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é nessa qualidade também que produzirá o seu discurso. A inteligência artificial está no cotidiano das nossas vidas, na comunicação virtual dos aparelhos que fazemos ou que usamos, nos recursos pedagógicos da nossa vida escolar básico, secundário ou universitário, no campo da medicina, da segurança entre os povos e da estratégia militar, das condições laborais, com um vasto campo de implicações e consequências. Um admirável mundo novo está diante de nós, com promessas, possibilidades, também riscos e temores. Fica a pergunta que entregamos nas mãos da professora doutora Maria do Céu Patrão Neves: não pode a inteligência artificial comprometer a singularidade da condição humana? E o que é que resta do humano, ou da inteligência humana, que é consciência, interioridade, sentimento e liberdade, quando é sobreposta pela inteligência artificial? Que desafios éticos nos lança hoje, tremendos, este vasto campo que aqui nos reúne, a inteligência artificial. A Igreja está comprometida nesta questão ao mais alto nível. Uma cascata de documentos recentes de vários organismos da Santa Sé marcam rigorosamente a agenda. O documento 2020 da Pontifícia Comissão para as Ciências da Vida, apelo de Roma para uma ética da inteligência artificial. E um documento que me chegou recentíssimo do Dicastério para a Educação e Cultura, onde o Cardeal Tolentino preside. Este documento, que estou a ler, ao encontro da inteligência artificial, investigações éticas e antropológicas, um documento que resulta de um grupo de trabalho do Dicastério para a Cultura e para a Educação. E o Papa, este ano, já produziu 2 mensagens dedicadas ao tema da inteligência artificial. A primeira foi para o Dia Mundial da Paz, Inteligência Artificial e a Paz, e a última, recentemente, para o dia 12 de maio de 2024, Dia da Ascensão e Dia Mundial das Comunicações Sociais, com este título: Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. E neste texto, que eu considero ainda mais profundo e mais enriquecedor do que a própria mensagem colocada mais no âmbito da estratégia militar e esta no âmbito da atitude verdadeiramente humana, que é a sabedoria do coração.
Eis um tema da atualidade. Desejo-vos a todos uma noite bem passada e dou de imediato a palavra à professora doutora Inês Quadros. Boa noite a todos. Começo por agradecer as palavras do Padre António, em especial ter aceito este nosso desafio de acolher este ciclo de conferências aqui na Capela do Rato, com a vida, o dinamismo que caracterizam a comunidade. Este tema da inteligência artificial, de facto, é um tema inevitável, é um tema que está na ordem do dia, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos. E, naturalmente, como o Padre António já disse, o Papa Francisco tem dedicado, de facto, muitas das suas alocuções, mensagens em relação a esta temática. E uma delas, justamente, que ainda agora foi referida, a mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco interpelava-nos de uma maneira que me parece muito sugestiva e muito bonita. Dizia o seguinte: a rápida difusão de maravilhosas invenções, cujo funcionamento e potencialidades são indecifráveis para a maior parte de nós, suscita um espanto que oscila entre entusiasmo e desorientação e põe-nos inevitavelmente diante de questões fundamentais. O que é então o homem? Qual é a sua especificidade? E qual será o futuro desta nossa espécie chamada Homo sapiens na era das inteligências artificiais? Como podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem a mudança cultural em curso? Fim de citação. Foi este repto do Papa Francisco, no fundo, que deu o mote para este ciclo de conferências da Associação dos Juristas Católicos para este ano e que a Capela do Rato aqui tão generosamente acolheu. Porque, de facto, dentro das finalidades desta associação, da Associação dos Juristas Católicos, contam-se, por um lado, nos termos dos estatutos, a divulgação da função do direito na sociedade e da importância dos valores que o informam e a contribuição, através do estudo, para o aperfeiçoamento da legislação e aplicação do direito. E estes objetivos parecem-nos particularmente convocados por esta pergunta do Papa, que há pouco citei, que era como podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem a mudança cultural em curso. Portanto, no fundo, diante destas transformações, desafios que a inteligência artificial provoca, o que podemos fazer ao nível social, político, científico, ao nível das liberdades, da informação, da investigação e tantas outras atividades humanas. Nós, os juristas, sentimos-nos particularmente interpelados por este repto do Papa, porque compete-nos com o nosso trabalho contribuir para uma sociedade melhor. Como juristas católicos, queremos colaborar na edificação da civilização do amor, na bonita expressão do Papa Paulo VI, traduzindo na ordem social os valores do bem comum, da justiça, através do nosso contributo, sob várias formas, na discussão que antecede a elaboração das leis, na sua aplicação, na defesa dos cidadãos. Mas todos, juristas e não juristas, somos convocados, no fundo, a ampliar o nosso pensamento sobre este grande ponto de interrogação que é a inteligência artificial, no que ela encerra de oportunidade e de risco. E é isso que propomos, no fundo, com este ciclo. Ao longo do ciclo teremos diferentes oradores para nos ajudar a refletir sobre o tema em algumas das suas dimensões. O tema, evidentemente, é difícil de esgotar, na justiça, nos conflitos internacionais, na saúde. Mas para a primeira sessão pensámos que seria muito bom ter um enquadramento geral quanto às questões éticas que a inteligência artificial suscita e por isso convidámos a professora Maria do Céu Patrão Neves, cuja presença e disponibilidade muito agradeço, dentro de uma vida que é muito exigente, como tivemos a oportunidade de falar agora nos minutos anteriores. Enfim, dispensa apresentações muito completas, mas por dever de ofício recordarei apenas que é professora catedrática de Filosofia na área ética da Universidade dos Açores, não é jurista, o que é um ponto a favor, certamente, é atualmente presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é vice-presidente do European Group of Ethics in Science and New Technologies, é perita em ética da Comissão Europeia e membro da Academia das Ciências de Lisboa. Acho que estamos muito bem entregues esta noite, dou-lhe a palavra. Muitíssimo obrigada. É sempre um bocadinho embaraçoso falar depois da apresentação, porque depois podemos não cumprir as expectativas que, entretanto, vão ser criadas. Certamente, o que eu desejo começar por dizer é o meu muito obrigada, primeiro,
não sendo a primeira vez que estou a falar para a Associação dos Juristas Católicos, é a primeira vez que estou na sua casa, Padre António Martins, por isso muito obrigada por este acolhimento, aliás, um acolhimento muito amplo. Também o Dr. Vaz Pate, pelo convite que me fez para aqui estar presente. Da professora Inês também a sua apresentação e tantas outras individualidades que aqui estão e perante as quais me sinto um pouco pequena, mesmo que falando sobre a inteligência artificial, que é uma coisa tão grande e em que se calhar até nos perdemos um pouco. Bem, realmente este desafio de falar sobre a inteligência artificial, para quem... Eu sou filósofa. Sabem que os filósofos são aqueles que trabalham numa área com a qual ou sem a qual se fica tal e qual. E por isso, eu espero que não seja esta exatamente a nossa condição quando daqui a pouquinho sairmos, mas pelo contrário, os filósofos às vezes também inquietam, fazem pensar, dizem assim coisas em que nós não tínhamos pensado antes e o simples facto de perturbar, de inquietar, de obrigar a pensar, ajuda-nos sempre a crescer. E por isso a minha pretensão, no fundo, não será tanto de vos dar respostas finais sobre aquilo que hoje está a acontecer e que está a um ritmo tão grande que é muito difícil de fazer previsões objetivas e rigorosas, mas é, no fundo, fazer-nos pensar um bocadinho sobre o nosso presente e aquilo que queremos para o futuro e o espaço que a inteligência artificial tem nesse nosso futuro. E era um pouco por aqui mesmo que eu ia começar. Eu penso que todos me ouvem, certo? Nem todos verão, mas todos me ouvem. Entretanto, por favor, não sendo esta a minha casa, eu mesmo assim digo que estejam à vontade para mudar de lugar, que ainda há aqui lugares mais à frente para poderem ver os slides. Eu queria começar, vejam, pelos meus pressupostos. Acho que é uma questão de honestidade até dizer quais são os pressupostos. Quer dizer, quando eu venho falar, já me apresentei, já disse que era filósofa, e agora venho falar sobre inteligência artificial, que é um assunto tão díspare. De onde é que eu parto? Eu tenho aqui alguns pressupostos que eu queria partilhar convosco. Primeiro, o do que o produto da a inovação tecnológica, aqui especificamente a inteligência artificial, é um produto da criatividade humana. Não temos dúvidas sobre isso. Ora, reparem, se é um produto da criatividade humana, não vale a pena tomarmos aquela atitude de que é má. Não, é um produto da nossa criatividade. Não vale a pena diabolizar. É algo que o ser humano realizou. E é muito interessante, nos textos do Papa Francisco deste ano, de 2024, nunca é diabolizada. Bem pelo contrário, é dito que há vantagens, há benefícios, é preciso saber identificá-los. Por isso, não tenhamos logo a atitude do velho do Restelo, é dizer que é imediatamente mau, só porque não conhecemos, não percebemos, não conseguimos ainda controlar. Segundo pressuposto. É reprimível. É um bocadinho como estarmos aqui com Dom Quixote a tentar parar o vento com as mãos. É reprimível. Está a acontecer, vai acontecer. Claro que eu podia aqui entrar já em aspectos muito específicos do género os fabulosos interesses financeiros e económicos que estão associados e que, no fundo, não nos vão sequer permitir fazer parar esse mesmo avanço. Mas nem vou entrar aí. O avanço científico-tecnológico é irreprimível, vai continuar. Por isso, não vale a pena poder pensar que podemos fazer parar. O que podemos e devemos é reorientar. Orientar. Orientar em que sentido? É sobre isso que nós vamos falar. Sendo que ainda tenho um terceiro pressuposto, é que a inteligência artificial não é neutra. Já ouviram falar, certamente, da inteligência artificial como sendo uma ferramenta. Toda a gente adora dizer, é uma ferramenta. Quer dizer, uma ferramenta é, olha, não tenho aqui nenhuma, mas é, não me mande. Uma ferramenta é um objeto inerte, passivo, que depende única e exclusivamente da agência de quem o age, de quem mexe. É a tal história, se eu tiver uma faca, a faca tanto é excelente para eu barrar o pão com manteiga, como pode servir para matar. A faca é um instrumento
axiologicamente neutro, quer dizer que não é boa nem é má, e depende do agente saber para que é que ela serve. Aqui é que é um bocadinho mais difícil quando eu digo que a inteligência artificial não é neutra. Não é uma pura ferramenta. É uma realidade, já aqui foi dita, omnipresente. É omnipresente no nosso cotidiano e informa o nosso próprio cotidiano, como eu vou procurar aqui mostrar. E por isso não creio que possamos ter aquela ingenuidade de dizer que é uma pura ferramenta e é boa e má conforme a agência do sujeito, nem sequer ter este discurso intencional, como muitas vezes acontece, por parte de quem tem interesses científicos, académicos, financeiros, nesta área, e por isso quero fazer passar esta ideia de que é absolutamente neutra do ponto de vista axiológico. Não é esta a minha posição. E este é o fundamental, é que ela não é um fim, ela é e tem de permanecer como um meio da realização das finalidades que são o próprio homem. E este é o aspecto mais importante. Como produção da nossa criatividade humana, ela deve ser colocada ao serviço das finalidades que são humanas também. Por isso, como coadjuvante, e não como um fim em si mesmo, que seria usurpar o seu estatuto. E pronto, estão aqui os meus pressupostos, sendo que é tempo, então, de passar à frente, sobretudo porque o tempo vai mesmo passando. E, correndo o risco, às vezes, de falar um bocadinho depressa demais e poder ser superficial em algumas coisas, também, certamente, depois vão reter alguns aspectos para me chamar a atenção e para eu poder desenvolver de acordo com aquilo que são os vossos interesses. Eu pensei muito sobre quais são as várias áreas em que a inteligência artificial, este omnipresente no nosso cotidiano, entra, intervém, sistematizar um pouco, porque falar de tudo é impossível. Então vamos aqui organizar em categorias. E eu vou-vos apresentar 3 categorias. Primeira, funcional. Eu acho que a inteligência artificial está primeiramente num plano que eu designo como funcional. E o que é o funcional? É exatamente isto, a utilização como um puro instrumento, uma pura ferramenta que nós utilizamos de acordo com as nossas próprias finalidades. Se entendermos a inteligência artificial neste patamar, ao nível do funcional, ela mantém-se exterior ao próprio humano. Mas nem sempre. Porque também há uma outra função, se quiserem, um outro plano em que ela se manifesta, em que ela está presente no nosso cotidiano, que é aquilo que eu designo por um plano estrutural. O que é este plano estrutural? A inteligência artificial, hoje estando tão presente nas nossas vidas, consegue, de facto, formatar as relações humanas, a organização das próprias sociedades, a nossa relação entre nós e entre as instituições. E ao formatar as relações humanas e as relações com as instituições, de alguma forma ela integra-se na nossa própria vida, na nossa própria sociedade, e já não está puramente exterior, como se fosse o quê? Um instrumento, uma ferramenta. Este telefone ainda não é para me avisar que passou o tempo, não é? Bom, terceiro plano em que eu diria que também está presente, no identitário, que já foi aqui de alguma forma invocado nas intervenções anteriores. Identitário porquê? Porque a inteligência artificial causa efetivamente uma transformação naquilo que o ser humano é, naquilo que ele é, no modo como se percepciona a si mesmo, na imagem que tem de si mesmo. E se assim for, se eu conseguir mostrar isto, então significa que já não é puramente exterior, como uma ferramenta, já nem é apenas integrada como formatando as nossas vidas. Sabem o que é que eu quero dizer por formatar? Quando nós temos a massa para um bolo, depois vamos pôr a massa do bolo numa forma. Ora, se ela for quadrada, o bolo sai com um quadrado. Se ela for retangular, ela sai retangular. Se for redondinha, que é o mais comum, não é? Sai redondinha. O sabor é o mesmo, mas o aspecto é totalmente diferente. Assim é, estamos a formatar também as nossas relações. No caso do plano identitário, é mais do que isso, é fundida connosco mesmo e passa a ser constitutiva do próprio ser humano. E agora,
Vou tentar mostrar muito rapidamente nestes 3 planos como é que eu vejo a presença da inteligência artificial. E não se espantem de eu olhar para os meus papéis, que é a única forma de eu me controlar, porque senão começo a dar exemplos como a forma do bolo, que não interessa a ninguém, não é? Mas ocupa tempo. Por isso eu assim, aqui não tenho a forma do bolo, por isso aqui disciplino-me um bocadinho mais. Plano funcional. São muitos os benefícios que a inteligência artificial nos traz, como nós sabemos, aliás, temos percepção, e se não trouxesse muitos benefícios, nós nem sequer estaríamos aqui a falar da inteligência artificial, porque ela não progrediria. Só progride porque há benefícios, há vantagens que estão claramente identificadas para as nossas vidas. Primeiro, onde é que ela se manifestou? Primeiramente e até de uma forma mais evidente no seu plano funcional. Foi ao nível da indústria, claramente. Primeiro domínio e onde se torna mais evidente. E o que é que nós podemos dizer aqui? Bem, facilitou imenso a produção de tudo e mais alguma coisa pela sucessiva automação que vai permitir a otimização de recursos, uma maior rentabilidade, o libertar as pessoas daquele trabalho rotineiro, etc, etc, etc. Eu sei que já estão a pensar em muitos outros exemplos que nem vale a pena eu estar aqui a dizer. Só que, de facto, nós hoje sabemos que a inteligência artificial, mesmo no plano da indústria, não está apenas ao nível da automação das funções. Porque hoje é também utilizado para quê? Para assistir em tomadas de decisão acerca dos níveis de produtividade, de análise dos currículos, até de despedimentos, de gestão da própria funcionalidade da fábrica. Por isso, não vale a pena pensarmos que só realiza tarefas verdadeiramente mecânicas, já está ao nível também das decisões, mesmo no plano da indústria. E, por isso, a ideia de que é puramente mecanizada, já nem no plano da indústria é verdade. E depois vimos como é que os domínios em que se pode aplicar são cada vez mais diversificados. A saúde é um dos em que a capacidade da inteligência artificial é maior, quer na vertente da investigação biomédica, quer na vertente da assistência clínica. E com inúmeras vantagens também. Só a título de exemplo, na investigação biomédica, a capacidade de recolha de dados e de previsão, por exemplo, de contágios no curso de uma epidemia ou de uma futura pandemia, que vai acontecer, como nós já sabemos, não sabemos é quando nem a partir de quê. Bem, não falemos coisas tristes, basta a inteligência artificial. A nível da assistência clínica, hoje temos assistentes digitais para coadjuvar os médicos numa capacidade para fazer diagnósticos mais rápidos, mais rigorosos, propor terapêuticas. Mas também não é apenas neste nível. Nós sabemos que hoje há especialidades, eu dou aulas a alunos de medicina e digo, olha, radiologia pensem 2 vezes, oftalmologia pensem 3 vezes. Quer dizer, há especialidades que vão encolher necessariamente, porque a inteligência artificial varre uma série de radiografias com uma velocidade incrível, com capacidade de erro mínima, e depois o médico vai confirmar, mas de facto a rapidez com que é feito e o rigor com que é feito são efetivamente espetaculares. Por isso há, sem dúvida nenhuma, enormes vantagens também ao nível da saúde. Ainda que eu às vezes pergunto, bem, se eu tenho um assistente digital que diz que, neste caso, a terapêutica recomendada é a tal, e eu, enquanto paciente, tenho direito a uma segunda opinião, não é? Nós não temos direito a uma segunda opinião? Temos? E se eu pedir a segunda opinião ao segundo assistente digital, não vai dar a mesma resposta que a primeira opinião? Então já não vale a pena pedir a segunda opinião. Ou seja, os direitos dos doentes também, de alguma forma, já estão aqui comprometidos. Isto são apenas exemplos que eu dou a dar, umas coisas mínimas, como podem compreender. Vamos passar à frente. Justiça. Estamos
Justiça. Podemos falar de justiça, fantástico, sobretudo tudo o que tem a ver com a pesquisa ao nível da jurisprudência, o que é que já aconteceu com decisões, quais são os vários acórdãos que já tomaram lugar, como é que nós registamos isto tudo, porque é útil para os advogados. Isto, obviamente, já está a ser feito com uma economia de tempo enorme, com uma maior eficiência de todos os advogados, isso é francamente fantástico. Sendo que, até mesmo, se fala e se pratica em algumas regiões, tribunais para casos benignos, em que o próprio tribunal está a ser proposto. A inteligência artificial para casos benignos, nem vale a pena convocar aqui as pessoas, porque esses casos podem ser rapidamente decididos, com quê? Com maior celeridade. E a justiça bem precisava, diríamos nós. Transportes, ensino, finanças, segurança, blá, 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 por aí adiante. Ou seja, omnipresença. Hoje é difícil nós encontrarmos uma área de atividade social em que a inteligência artificial não esteja já presente. Aqui, como é que o povo diz? Não há bela sem senão. Agora percebi que ainda há pessoas acordadas, porque conseguiram terminar. Não é? Não há bela sem senão. Vamos ao senão. Aliás, tinha 3. Só 3, mais uma vez, só assim umas pinceladas, não é? São umas pequenas coisas. E, realmente, para além das vantagens que eu tenho estado a referir, há também inúmeras desvantagens. Uma primeira, a proliferação da inteligência artificial. Isto, sinceramente, me preocupa porquê? Porque nós já começámos com uma fase ao nível, uma das subespecialidades da inteligência artificial é machine learning. A machine learning vai aperfeiçoando o seu funcionamento, não apenas através dos dados que são introduzidos pelos humanos, mas pela experiência que vai acumulando ao longo do seu funcionamento, mas nós já estamos também ao nível do deep learning, e o deep learning aprende por si mesmo sem precisar da assistência humana. E são os próprios algoritmos que ensinam os algoritmos. Um filósofo... posso fazer as parênteses outra vez? De vez em quando eu faço parênteses, é o meu mal, porque aí perco-me tudo. Quer dizer, não me chego a perder, mas gasto tempo. Um filósofo que trabalhei quando eu era jovem, ainda ontem, ainda bem que não se riram, quer dizer que acreditaram, Maurice Blondel, ele dizia o seguinte, um filósofo católico, 1893, num livro que se chama A Ação, fortíssimo, ele diz: quando eu não ajo de modo próprio e alguma coisa age por mim, age, regra geral, contra mim. Isto são outras palavras para dizer aquilo que eu não controlo pode estar a agir contra mim. Maurice Blondel nunca tinha ouvido falar certamente da inteligência artificial, mas aquilo que ele disse em 1893 aplica-se aqui muito bem. Se eu tenho um algoritmo que ensina algoritmos e há todo um processo que vai decorrendo sem qualquer tipo de intervenção ou de controle humano, de alguma forma já não controlamos mesmo. E quando não controlamos, há o receio de que se possa virar efetivamente contra nós. E nós estamos precisamente nessa... Já estamos aqui, sendo que ainda no outro dia ouvi um cientista falar, mais um parênteses, ouvi um cientista dizer que, em relação ao presente, que nós, hoje é dia 22 de maio de 2024, em relação ao presente, nós comparemos a inteligência artificial a uma bicicleta. Estamos todos a andar de bicicleta, nem elétrica, daquela de dar ao pedal. Ele diz que com os computadores quânticos nós vamos passar da bicicleta para um carro de Fórmula 1. Não digo mais nada. Proliferação a esta velocidade e com este avanço espantoso, sendo que aí o risco é que, de facto, deixe de ser um instrumento, deixe de ser uma ferramenta e usurpa o seu estatuto de meio para se tornar verdadeiramente num fim. Massificação do desemprego. Já ouvimos falar disto tanta vez que já estamos cansados. Claro que vão desaparecer empregos, já conhecemos o blá blá blá, vão acontecer outros empregos e por isso vai ficar tudo bem. Não há problema nenhum. Estamos a ouvir isto já há uns 10 anos. Agora a versão é nova. De vez em quando as versões modificam-se. A última versão, a versão dos 2 últimos anos, é melhor ainda. Não é afinal os empregos que vão desaparecer e que vão ser compensados pelos novos. É outra. É
há menos empregos que vão terminar do que aqueles que vão ser criados. Vão ser criados muito mais do que aqueles que vão desaparecer. E eu digo, sim, talvez, não sei, não vos posso dizer se sim, se não. O que vos posso dizer, sim, é que a velocidade a que toda esta alteração se está a dar vai-nos criar a todos nós aqui, e mesmo aos mais jovens que estão com menos dificuldades, mas dificuldades a todos nós. Porque esta ideia de que sempre houve empregos que terminaram e outros que surgiram, é verdade, claro que é verdade. Mas também sempre houve alterações climáticas ao longo de um tempo dilatado, que permitia, por exemplo, que as espécies num determinado habitat se fossem adaptando às alterações naquele espaço, o que agora não está a acontecer, porque as alterações são de tal forma rápidas que as espécies não sobrevivem às alterações que estão a ocorrer no seu próprio habitat. Façam um paralelismo. Sempre houve empregos que desapareceram e outros que apareceram? Sim, sim, sem dúvida. Mas a velocidade é tal que há muitos que vão ficar para trás. Eu hoje li uma lista dos novos empregos. Eu olhava para aquilo e pensava, eu não tenho nenhum destes. E além de não ter destes, nem vou ter capacidade para ter nenhum destes. Data Science e por aí adiante. Ou seja, não basta dizer, vão terminar, na estatística que eu hoje estava a ler, 80 mil tipos de empregos e vão ser criados 140 mil. Isto não me interessa, porque as pessoas que os vão perder não são as pessoas que vão ganhar os outros empregos. E não se esqueçam também que hoje, antigamente as gerações mudavam de 25 a 25 anos, hoje não mudam de 25 a 25 anos, hoje há uma nova geração a cada 10 anos. E a nova geração está totalmente diferente da anterior, com outros requisitos, e essa é que vai ter esses novos empregos, mas são muito poucos. A maioria fica para trás. E fica para trás porque simplesmente não se consegue adaptar. O que me leva também ao terceiro aspecto, as exclusões sociais. E estas exclusões sociais já não têm a ver com o facto do progresso científico ou tecnológico deixar sempre para trás aqueles que já na sociedade eram mais vulneráveis e que têm mais dificuldade em se adaptar ao ritmo. Agora, para além deste facto, ficam também os outros que são mais velhos. E quem são os mais velhos? Hoje em dia, quase todos os que aqui estão. Apesar de vivermos muito mais tempo, com uma sucessão de gerações é muito mais rápida, cada geração fica mais velha muito mais depressa. Não os quero deprimir, mas em todo o caso, no plano funcional, eu poderia dizer que neste plano funcional, em que a inteligência artificial ainda se mantém exterior ao próprio homem, não se esqueçam que eu disse que estava exterior ao ser humano, a verdade é que está a construir uma civilização nova, uma civilização tecnologicamente avançada, baseada nos valores da produtividade, da otimização, da rentabilização e da eficácia. A eficácia é o nosso novo Deus. É tudo sob o signo da eficácia. E o humano corre o risco de se tornar obsoleto. Eu receio que já esteja a demorar muito tempo e ainda estou no princípio, por isso vou acelerar ainda mais, não sei se é possível, que já estou a falar bastante depressa, não é? Plano estrutural. O plano estrutural é aquele que tinha a ver com as relações humanas e a organização das sociedades. Lá vamos nós começar, o esquema é o mesmo, vamos começar pelos benefícios. Ei, fantástico! As pessoas hoje conhecem-se em todo lado, é ou não é? Há amigos na China, na África do Sul, nos Quimós, conhecem-se, convivem virtualmente, há uma maior inclusividade, todos são amigos, todos são próximos e por isso realmente trouxe uma substância à noção de globalidade. Não é só dizer que vivemos no mundo global, nós habitamos mesmo esse mundo global, porque eu tenho amigos em todo o mundo e falo com eles todos, de igual para igual, porque através deste plano virtual tudo se torna mais fácil e a proximidade é enorme e a inclusividade também, somos todos iguais nesse mesmo domínio. E isso passa também para as nossas próprias atividades sociais, que cada vez se desenvolvem mais no plano digital.
O que também é interessante, porque, reparem, nós hoje sabemos que as grandes atividades cívicas, associações coletivas, defesa dos direitos de manifestações, tudo isto é organizado no plano virtual. Por isso, realmente, isto permite uma mobilização da sociedade civil, que nós não tínhamos no passado. Todo o ativismo cívico está fortemente impulsionado por esta possibilidade. Por isso, maior amplitude e maior representatividade, que nós no passado, passando a palavra, não conseguíamos. Telefonando, aqueles telefones nunca mais. Aliás, tanto que eu sei, a geração nova não se telefona, não é? A mim já me disseram, mãe, não se telefona. Não aprofundei muito este conceito de não telefonar, mas um dia destes, talvez. As instituições também se relacionam com os cidadãos por intermédio da tecnologia. Claro, porque é tão melhor, então onde quer que eu esteja, está tudo acessível. Eu faço tudo aqui com o meu telemóvel, que já nem sei onde é que está, mas faço tudo com eles. Eu estou em todo o lado e tudo está perto de mim e tudo está acessível. Por isso é absolutamente fantástico. E o conforto da minha vida. Por isso, maravilhas. 2 exemplos. Não vou dar 2, vou só dar um, porque o tempo está a passar. Vou só dar um. Um exemplo deste grande sucesso, até mesmo no domínio político. Aliás, porque já ali nas atividades sociais, no plano do associativismo cívico, nós percebemos que há aqui uma dimensão política bastante forte. Houve um inquérito em Espanha, em 2019, que perguntava se os espanhóis achavam bem que algumas decisões políticas fossem tomadas pela inteligência artificial. E sabem o quê? Aliás, isto começou em Espanha, mas depois foi largado à União Europeia. E a estatística deu-nos 1 em cada 4 europeus, 1/4 dos europeus, achava que sim, que se a inteligência artificial tomasse as decisões políticas era muito melhor, porque eram imparciais, muito mais justos, muito mais honestos, muito mais rigorosos, muito mais objetivos, e por isso devíamos deixar as nossas decisões na inteligência artificial. E criando aquilo que se chama já hoje a cibercracia. Não uma democracia, mas uma cibercracia. Bem, estão lembrados do que eu disse ainda há bocadinho? Eu sei que é de noite e já estão um bocado com sono, mas ainda estão lembrados do que eu disse ainda há pouco, que quando não somos nós a tomar as decisões... Voltando ao esquema, vamos então, não há bela sem senão, vamos ao senão, e aqui eu também só tenho 3 senãozitos pequenitos. E o primeiro tem a ver com o distanciamento físico entre as pessoas. De facto, as pessoas estão próximas, mas a proximidade entre as pessoas é mediada pela tecnologia. Não é uma proximidade direta, é uma proximidade mediada pela própria tecnologia. Por isso não há o contacto direto, não há o quê? Não há o toque, não há o calor, não há o olhar, não há o rosto... não há o cheiro. É uma relação verdadeiramente ascética e, francamente, light. Não gosto de ti, cancelo-te. Estás cancelado. Não há argumento, ele não chora, ela não chora. Acabou. Por isso, as relações são todas muito mais superficiais, muito mais rápidas, muito mais efêmeras. Essa noção de fidelidade deve estar a caducar. Vamos ao nível social. Homogeneização e anonimização pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, os grupos de interesses que se constituem na internet são grupos que não querem saber se eu sou a Maria, o João, o António ou... São o quê? Fazes like aqui neste sítio, então deves pensar desta maneira. Por isso, nós somos organizados por categorias de acordo com um determinado padrão pré-estabelecido em que nos integramos. Não é a nossa singularidade, e falava-se disso ainda há pouco nas intervenções iniciais, não é a nossa singularidade, não é a nossa individualidade. Nós somos homogeneizados, anonimizados para entrar dentro de determinadas categorias em que somos depois trabalhados. Até mesmo, sabem perfeitamente, marquei férias. Aonde? Ali em Espanha, para não ficarem invejosos, pensar que eu fui para muito longe, foi ali mesmo. Ali, pertito.
Eu vou passar não sei quanto tempo a receber informações sobre tudo o que tem a ver com aquele local. Porque é aquilo que eu vou, é aquilo que me dão. E eu fico ali retida num ciclo. Quer dizer, perdi o horizonte, perdi um pouco, desculpem, um pouco da minha ignorância. A ignorância é absolutamente essencial para nós aprendermos alguma coisa. Quando nós não reconhecemos a nossa própria ignorância, nós não temos qualquer estímulo, qualquer motivação, qualquer interesse em continuar a aprender. Se me estão sempre a dar do mesmo, daquilo que eu já conheço, eu vou ficar cada vez mais atrofiada e pequenina naquilo que eu já conheço. Terceiro, o absolutismo da rede. Quem está na rede é, quem não está na rede não vale. Quem está na rede é in, quem não está na rede está out. Completamente. Já não vale. Não pertence, não faz parte, não está integrado, não sabe nada, não é envolvido. Acabou-se. Por isso, estamos aqui no plano estrutural. O que é que eu diria como síntese no plano estrutural? Que já tínhamos dito no plano estrutural, as relações sociais, as relações pessoais são modeladas, são formatadas pela inteligência artificial e cria-se, já não falo de uma civilização, mas cria-se uma cultura nova, uma cultura virtual da conectividade, ou estamos conectados dentro da rede, ou realmente já não fazemos parte dela, e quando estamos conectados, estamos padronizados para fazer parte dessa mesma rede. E vamos a este último plano, sempre com o mesmo esquema, ou seja, as grandes vantagens. E também nas intervenções iniciais se fez alusão a isto. Há alguma coisa específica do ser humano? Há alguma especificidade do ser humano? Há alguma coisa em nós que não possa ser replicada, reproduzida, imitada pela inteligência artificial? E hoje temos cada vez mais dificuldade em responder, porque nós achávamos que aquilo que era nosso, íntimo, identitário, aquilo que faz a diferença entre nós e os outros seres da natureza, entre uma pessoa e a outra pessoa, é a sua dimensão espiritual. E a dimensão espiritual aqui não é apenas a dimensão religiosa, é o seu modo de estar e de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de se relacionar, o seu modo de se converter pessoa. Nós nascemos todos iguais, nascemos seres humanos todos iguais na nossa condição biológica, mas todos nós nos realizamos dia a dia como pessoas, na nossa individualidade singular. Por isso, nós achávamos que essa dimensão espiritual não podia ser replicada nem apropriada pela própria consciência, pela própria inteligência artificial. Mas o que é que eu estou a falar nesta dimensão espiritual? Estou a falar de arte, de pintar, de escrever, as emoções. Eu hoje também li à tarde um cientista que dizia que a emoção era a capacidade de prever o resultado das coisas. Fiquei tão desapontada, senhores. Fiquei deprimida quase com isto, estou a partilhar convosco só para não me sentir tão mal. Uma emoção é isto, é a capacidade de prever o que vai acontecer. Bem, não vou por aí. Nós hoje sabemos que temos livros escritos pela inteligência artificial, temos pinturas. Em 2016 introduziram num sistema, num software inteligente, toda a obra de Rembrandt e depois pediram a esse mesmo sistema inteligente que fizesse uma outra obra que Rembrandt, se tivesse vivido mais tempo, teria feito, por hipótese. E lá foi ele fazer. O que é que resta? O que é íntimo nosso? O que é identitário? O que é nosso que não possa ser reproduzido? Cada vez menos. E há outra coisa muito interessante aqui para os nossos jovens, é que nós hoje conseguimos criar a nossa identidade sem esforço. Criamos um avatar. Pronto. Criamos um avatar, posso ser homem, posso ser mulher, posso ser outra coisa qualquer, posso ser grande, alta, baixa, gorda, magra, não sei o quê. Eu crio uma identidade forjada ao meu gosto daquele momento, que me dispensa o esforço, o empenho de construção de mim mesma, porque simplesmente crio-a tecnologicamente. É a libertação dos limites biológicos. Para que estar a fazer uma dieta se eu posso criar um avatar tão bonito? Não vale a pena. E a construção interna de uma identidade melhorada, de que é que eu estou a falar? Eu estou a falar, por exemplo, estou-me a referir
há a possibilidade de implantes neuronais, por exemplo, as grandes experiências agora de Elon Musk, que são fabulosas em termos de terapêuticos, se resultarem, porque neste momento as experiências de Elon Musk nem sequer estão confirmadas interpares. Por isso, por enquanto, são só estratégias comunicacionais para fazer subir as ações da Neuralink. Mas deixemos isso de parte, que há futuro aqui, há futuro para fazer melhoramento cognitivo, em algumas situações terapeuticamente estabelecidas, sim, será fantástico, mas também vai fazer o melhoramento cognitivo para criar realmente pessoas com capacidades melhoradas em relação a outras. E isto é o aspecto positivo, por isso vamos ao negativo, não é? E aqui eu diria, onde é que estão os valores humanos? Porque os valores humanos são verdadeiramente a nossa identidade. E eu escrevi ali, apagamento da sua especificidade. E não é só apagamento da sua especificidade, é apagamento de nós próprios. Quantos de vocês que aqui estão não fizeram já ações na vossa vida que quiseram esquecer, mesmo os mais jovens? Pensem lá. Quantas vezes nós fazemos coisas que nos sentimos tão mal, tão desconfortáveis e queremos esquecer, e às vezes esquecemos através de boas ações a seguir. Ora, repare, esta possibilidade do esquecimento do que fomos um dia, porque com empenho, com esforço, conseguimos construir-nos melhor, isso faz parte da nossa identidade. Lembrem-se, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, não é assim a canção? É esta capacidade que nós temos de deixarmos ser quem somos para nos tornarmos melhores. Mas, no mundo virtual, nós não nos podemos esquecer, porque está tudo gravado e nós estamos presos àquela imagem de nós mesmos. A nossa liberdade é cada vez mais pequenina, está cada vez mais atrofiada. E, entretanto, vamos alienando nestes simulacros digitais, no tal avatar, que não tem densidade, que não tem autenticidade, que não é efetivamente real, mas o que é real e o que é o virtual. Como é que nós hoje distinguimos o que é o real e o que é o virtual? A fronteira está cada vez mais apagada. O que são as fake news? Modelos alternativos? O que é isto? É o apagamento do verdadeiro e do falso. Não há verdadeiro e falso, é uma questão de interpretação. A usurpação de si, melhoramento, desvirtuadores da própria identidade humana. E aqui, realmente, no plano identitário, nós temos estas novas expressões do humano, esta nova identidade do humano, esta identidade humana que resulta, no fundo, no seu próprio apagamento. E aqui, como síntese, se me permitirem, falei primeiro do funcional que se mantém exterior e manipulável e que cria uma civilização nova, que é uma civilização inteligente, marcada pela automação. Nós temos um alcance puramente estrutural, que já é mais avançado, em que, de facto, a inteligência artificial está integrada e modela o nosso próprio modo de ser e as nossas relações com os outros e cria uma nova cultura, uma cultura virtual baseada na conectividade e no plano identitário, em que a inteligência artificial se funde, efetivamente, e se torna determinante do nosso ser autêntico e profundo, na possibilidade mesmo de criar um pós-humano numa hibridação com a própria máquina. Eu não sei como é que estamos em termos de tempo. Eu seria então, não queria deixar só, desculpem, se vir alguém assim com a cabeça a cair, eu paro. Está bem? Agora começa tudo com a cabeça a cair, não é? Para ver se eu paro. Mas queria aqui só fazer um apontamento, sobretudo do ponto de vista do direito, para dizer que, perante esta realidade, que é uma realidade tão avassaladora, e não tenhamos dúvida, ainda há bocadinho eu falei daquele cientista que dizia que nós estamos a andar de bicicleta, mas será um carro Fórmula 1, há um outro que diz isto é um verdadeiro tremor de terra que não termina. E quando terminar o tremor de terra, quando terminar, não sabemos quando vai terminar, o mundo será diferente. E isto são cientistas que estão a trabalhar em inteligência artificial e que são fortemente apoiantes do progresso da inovação tecnológica. Perante esta realidade, hoje não há grandes dúvidas que é preciso o quê? Regulação. É preciso regular. Lembra-se quando eu disse no início que não era para travar o desenvolvimento, mas era preciso orientá-lo?
É isto, orientar o que é que nós queremos. Nós não vamos travar a inteligência artificial, mas temos que a orientar ao serviço da própria humanidade, o que se faz através da regulamentação. E há, hoje em dia, grandes esforços, aqui também só alguns que vou apontar. Primeiro, por parte da Comissão Europeia, que instaura em 2018 este grupo de alto nível sobre a inteligência artificial, faz um belíssimo trabalho que serviu de fundamento, de base, a todo o trabalho que, entretanto, foi desenvolvido e que chegou até àquele momento importante, 2021, a apresentação de uma proposta do regulamento AI, do regulamento da inteligência artificial. Sobre o qual, aliás, posso já adiantar, este regulamento de inteligência artificial já foi votado no Parlamento, já foi votado no Conselho, aliás, hoje mesmo ficou pronto para seguir para jornal oficial, o que significa que vai ser publicado, vai ser implementado. Algumas coisas são implementadas dentro dos próximos 6 meses, mas a maior parte do regulamento vai levar 2 anos a ser implementado. E sabem o que é que já está a acontecer? Todas as startups, as spin-outs, por aí adiante, que estão a trabalhar em inteligência artificial, estão numa corrida contra o tempo para conseguir avançar o máximo possível antes do regulamento entrar em vigor. Depois o Parlamento Europeu, não é por acaso, 2020 faz uma série de resoluções para influenciar a própria proposta de 2021 da Comissão Europeia, é assim que funcionam as instituições europeias, e eu destaco aqui só a primeira resolução sobre o regime relativo aos aspectos éticos da inteligência artificial, da robótica, das tecnologias conexas. Por isso, vejam, quando se fala de regulamentação, fala-se do aspecto ético. Vejam também na coluna da Comissão Europeia, 2019, Guia de Orientações Éticas para uma Inteligência Artificial de Confiança. E também, ao nível da Unesco, recomendações sobre a ética da inteligência artificial. Ou seja, hoje, mas isso é claríssimo em todo o mundo, talvez exceção ali para a China, a regulamentação é feita com base na ética. Comissão Europeia, o que é que nós temos na Comissão Europeia? Temos, primeiro, 4 grandes princípios, respeito pela autonomia humana, prevenção de danos, equidade e explicabilidade, por isso há 4 grandes princípios e depois uma série, eu sei que nem todos conseguem ler, mas eu depois posso facultar, ler... Ação e supervisão humanas, robustez técnica e segurança, privacidade e governança de dados, transparência, diversidade e não discriminação, equidade, bem-estar social e ambiental, responsabilidade. Ou seja, uma série de valores éticos fundamentais que são requisitos a ter em conta. Depois passamos para o Parlamento Europeu e o que é que nós temos? Um artigo que é o do 15º, que tem aqueles 2... grandes princípios, respeito pela dignidade, a autonomia e segurança humanas e outros direitos fundamentais e promover a inclusão social, a democracia, o pluralismo, a solidariedade, a equidade, a igualdade e a cooperação, os grandes valores. E depois, além do artigo 15, que dá estes valores, temos uma série de artigos que são os que seguem, que especificam mais valores. O que é que interessa? Porque é impossível estar eu aqui a ler isto, quer moroso, ou estarem a decorar. Vão por mim, os grandes valores identitários, quer no plano individual, quer no plano da sociedade, estão aqui contemplados. E a regulamentação está a ser feita no plano europeu, fundamentada com base em valores e princípios éticos. E também no plano da Unesco. Nós vamos ter o primeiro regulamento de inteligência artificial na Europa. Poder-me-ão perguntar e o resto dos países. Aquilo que nós estamos a assistir é nos Estados Unidos e até na Microsoft, por exemplo, fizeram agora um forte investimento no sentido de criar um código interno, mas as preocupações éticas são cada vez maiores. Ainda que aqui haja sinais díspares, pois quem ainda há 2, 3 anos houve uma série de despedimentos das Big Techs, precisamente porque começaram a falar demais sobre requisitos éticos. Por isso, há aqui dados contraditórios. Resumindo,
vamos ter, de facto, este regulamento da inteligência artificial na União Europeia, baseado em 3 riscos, em 3 níveis de risco: o inaceitável, o alto risco e o risco limitado. Por isso, é uma legislação interessante, diria eu. Porquê é que me parece interessante? Parece-me interessante porque ela é suficientemente robusta para explicar o que é proibido e o que é que não é. Risco inaceitável, a leitura facial em tempo real. É inaceitável, vai ser absolutamente proibido. Aplicações de alto risco. Praticamente todas as novas aplicações entram por aqui, são depois analisadas, exigem medidas mitigadoras na sociedade e depois, à medida que vão sendo integradas, passam a risco limitado. O risco limitado são, por exemplo, jogos. É preciso estabelecer ali quais são as autorizações para funcionar. Por isso, temos 3 níveis de risco. Esses níveis de risco não dizem exatamente o que é que pertence a quê. Porquê? Porque a inteligência artificial avança a tal velocidade que, à medida que a inovação vai tendo lugar, vai ser então colocada em cada uma destas categorias. Por isso, nós temos, no fundo, vamos ter um regulamento que é suficientemente robusto para estabelecer categorias e medidas adequadas para cada uma delas, mas, ao mesmo tempo, flexível para permitir a circulação e a adaptação à evolução tecnológica. E agora, definitivamente, para terminar, o que nós temos com o regulamento, que eu tenho muita esperança que este regulamento seja um paradigma para outros passos. Por isso, há cientistas que dizem que com este regulamento a União Europeia vai ficar atrás do grande bloco que é a China e os Estados Unidos. Depois, se houver tempo, eu direi porque é que não me parece necessariamente que assim seja. Não é necessário que assim seja, pode-se tornar um paradigma, pode-se tornar um exemplo para outros blocos. O fundamental que nós temos neste momento é a ideia omnipresença da inteligência artificial, um futuro aceleradíssimo, grande parte imprevisível, regulamentação sempre apoiada em valores, em princípios, baseada na avaliação do risco, a criação sempre sentada no humano e isto é o aspecto mais importante, as decisões finais sempre humanas. Isto significa que a inteligência artificial é coadjuvante do humano em todas as áreas, mas a decisão última, de acordo com o regulamento, tem de ser sempre humana. Veremos. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ajudar aqui a perceber o que é profundamente humano, no fundo, no meio destas maravilhosas invenções, como dizia o Papa Francisco. Sugiro agora que abramos a discussão, ou se alguém quer fazer perguntas, intervir, eu circularei com o microfone durante mais uns tempos, uma meia hora talvez. Na sequência da regulamentação, há que haver a fiscalização, ou seja, há que cumprir essa mesma regulamentação. E a minha pergunta é, faz-se a regulamentação e como é que se prevê que haja a fiscalização? Eu não consigo entrar nesse nível de detalhe. Nós estamos a falar de um regulamento que tem algumas centenas de páginas e eu ainda por cima não sou jurista. E por isso aquilo que posso dizer é, em termos muito genéricos, que a fiscalização também está prevista, sobretudo ao nível de tudo o que se passa no espaço europeu. Ou seja, mesmo que a inovação tecnológica seja num espaço não europeu, desde que entre para o espaço europeu, esteja sediado ou esteja a funcionar no espaço europeu, ela está sujeita ao nosso futuro regulamento. Não consigo ir muito mais longe do que isto, mas poderia dizer, em todo o caso, que
por um lado, de sentido positivo, a União Europeia tem sido o único bloco geopolítico que tem efetivamente conseguido impor algum travão às designadas Big Tech, com multas absolutamente astronómicas, que causam alguns beliscões, digamos assim. Não, por isso não são irrelevantes, são já muito significativas. E isto significa também, por seu lado, que estas Big Tech não se querem expor demasiado a esse tipo de risco. Por outro lado, a nossa vida social está hoje tão dependente daquilo que são as conectividades digitais a todos os níveis. Se eu quero fazer um empréstimo, se eu quero aceder ao meu registro clínico num hospital, se eu quero comprar uma casa, está tudo dependente de infraestruturas digitais que nem os Estados controlam. E por isso, vai aqui haver um desafio extraordinário sobre como conseguir criar aquilo que eu muitas vezes chamo umas baias ao desenvolvimento tecnológico. Estão a ver o que é que são baias? Vocês jovens, quando vão a um concerto, têm umas baias para entrar, se vão ali ao Meo Arena, não é? Imaginem o que era. Quantas pessoas é que vão lá para o Meo Arena? Quantas é que lá cabem? 15 mil? Vamos, por hipótese. Eles estão a dormir, não me dizem nada, eles é que costumam lá ir, não é? Não me dizem nada, pronto, vamos imaginar que são 15 mil. Agora, imaginem também que os 15 mil chegam ao Meo Arena e não há baias. Não há nada, só há umas portas. Vai tudo a correr para as portas, não é? E o que é que vai acontecer naquelas portas? Atropelam-se, uns, quando chegarem a entrar, já o espetáculo começou, alguns não chegam a entrar, uns ficam pisados, zangam-se, batem-se, um problema. Então o que é melhor? Pôr umas baias. As baias não são limites, nem são travões ao desenvolvimento, à inovação tecnológica, são orientações. As baias orientam o público para as respectivas entradas. Eu tenho um bilhete para um sítio, então vou para aquela porta, porque a baia orienta-me para aquele lado. Eu tenho um bilhete para aquele outro, venho para ali. Por isso, eu nunca falo de limites para a inovação tecnológica, eu prefiro falar de baias. Porquê? Porque são orientações. Estas baias têm que lá estar. A regulamentação mostra que estão a ser trabalhadas. Se lhe perguntar se não vai haver quem fure por baixo da baia e passe, eu tenho a certeza que vai, não é? Mas é melhor ter lá as baias do que não as ter. É o que eu lhe posso dizer. É logo a seguir. Como esta realidade se torna tão complexa, não será que a fiscalização vai ser feita pela inteligência artificial e aplicada pela inteligência artificial e teremos uma democracia artificial? Nós estamos a rir perante a perspicácia da sua pergunta, mas acho que é isso mesmo, terá que ser feita aí, diria eu, sob absoluto controle humano. Mas certamente que só mesmo através da inteligência artificial é que será possível fazer esse tipo de controle. Na minha expectativa, sob rigoroso controle humano, porque senão... o problema, do meu ponto de vista, não é nós termos a inteligência artificial coadjuvante, porque realmente nos pode ajudar imenso. O problema é nós demitirmos-nos de nós próprios, e nós estamos sempre a fazer isso. Não vale a pena estarmos agora aqui a imaginar, eu não. Não, eu sim. Porque quando eu vejo pessoas que no Facebook põem fotografias dos filhos, dos netos, da casa, do não sei do quê, estão a trocar a privacidade por meia dúzia de likes para ficarem felizes. Este teve tantos likes.
Porque eu mostrei a minha casa, eu mostrei os meus filhos, com autorização de quem? Onde é que está a nossa privacidade? Nós comercializamos, vendemos por nada, nem sequer vendemos, oferecemos, disponibilizamos. Ou então vamos a uma loja e pedem-nos, dizem, se quiser um cartão de fidelidade, depois vai ter um prémio, um bónus no dia dos anos. E lá nos pedem a data dos anos. E eu digo, o dia, o mês, depois também querem o ano, eu isso nunca digo. Ora, estão-se a rir e eles dizem-me que assim não tem o bónus. E eu digo assim, como é que eu não tenho o bónus? Então, eu, qualquer que seja o ano em que nasci, faço sempre anos no mesmo mês e no mesmo dia. Se vocês querem os meus dados para me darem um bónus no dia dos meus anos, têm o necessário para me dar o bónus no dia dos meus anos. Mas não é isso que eles querem. Eles querem dar-me um bónus para ficar com outros dados meus. E nós damos. Por acaso não dou. Mas a maior parte das pessoas dá. E há outras circunstâncias em que a gente vai dar. Por isso, nós estamos sempre a trocar a nossa privacidade, aquilo que é nosso, os nossos dados, que vale hoje mais do que ouro, do que platina, do que diamantes, e nós alienamos-los facilmente em troca de quê? Bijuterias. Como no passado os índios recebiam espelhos para dar ouro. E nós estamos da mesma maneira. Não aprendemos nada. Por isso, de facto, damos. E em relação à inteligência artificial, vamos trocá-la pelo conforto, pela facilidade e pelo prazer. É aqui uma questão. Boa noite. Eu tinha duas questões. A primeira questão é se a regulamentação, avançando só a Europa, não é um risco para a Europa, até porque não falou numa componente da inteligência artificial e do seu desenvolvimento que tem a ver com a defesa. Aqui também se coloca a esse nível. Outra questão tem a ver com a questão do desemprego, que falou, e que me deixa um pouco, enfim, às vezes sinto-me um pouco enganado sobre isso. No fundo, na minha geração nós falávamos da sociedade do lazer, nós lutávamos para acabar com o trabalho, e agora que se aproxima disso vem-nos dizer que isso é um grave problema, não é? Eu acho que, de facto, o que irá haver, haverá problemas, certamente, mas o que irá haver, essencialmente, é, de facto, uma mudança de paradigma daquilo que é o trabalho. Hoje, por exemplo, as mulheres lutam para que o seu trabalho em casa seja reconhecido como trabalho. Isso não passará a ser um trabalho do futuro? Isso não é também trabalho? Não há outros tipos de trabalho? Cuidar das pessoas, cuidar dos idosos, cuidar... Não há outro tipo de coisas que não passarão a ter, digamos, um outro estatuto social e que passarão, se calhar, a ser trabalho? Não é isso, por isso, de certa forma, uma falácia? Eu realmente considero que não é uma falácia e o tema do trabalho é muitíssimo importante. Sem dúvida que estar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, a cuidar da geração mais velha, são formas de trabalho. São formas de trabalho que o Estado vai remunerar, mas alguém tem que trabalhar para descontar para o Estado. É que o dinheiro, de facto, não nasce nas árvores. E a ideologia engana durante algum tempo, mas não engana durante muito tempo e, sobretudo, não alimenta as bocas. E por isso nós temos que pensar que, num Estado social que é aquele que nós queremos, este tipo de trabalho tem que ter lugar. Mas ele sozinho não vinga. É preciso outro tipo de trabalho que, de facto, gere riqueza e possa financiar o Estado, para que o Estado depois distribua para este tipo de trabalho que referiu, que é muitíssimo importante e que até há pouco tempo nem sequer reconhecido era. Mas há um aspecto que para mim é quase igualmente importante, que é a nossa relação com o trabalho. Tem razão em dizer que durante muito tempo as pessoas acharam que se queriam libertar do trabalho. Eu sou certamente da sua geração, mas devo dizer que sempre afirmei que se ganhasse o Totoloto, coisa que vai ser difícil uma vez que não jogo, mas sei lá, também aos que jogam não sai, por isso ficamos na mesma e eu ainda fico com o dinheiro no bolso todas as semanas.
Eu trabalharia, se me saísse o Totoloto no dia seguinte, ia fazer exatamente a mesma coisa. E porquê? Porque o trabalho não se confunde com o emprego. O trabalho é uma forma de realização pessoal. O trabalho não é só um meio de subsistência, e isto é muito também para os jovens. O trabalho não tem que ser penoso. Nós temos que encontrar em cada trabalho maneiras de nos realizarmos. Eu, quando estou nos Açores, tenho uma esplanada onde costumo ir tomar o pequeno almoço. E logo de manhã cedo, 7h30 da manhã, estão lá 2, 3 senhores que estão a varrer a rua. São sempre os mesmos. Eles são de uma eficiência. Eles são de uma rapidez. Eles limpam aquele parque ali à frente tão depressa, tão bem, sempre bem dispostos. Não precisam de um capataz a olhar para eles. E eu entro no carro, saio no carro, falo sempre com eles, digo, fantástico, vocês têm uma energia. Porque qualquer trabalho é digno e nós somos capazes de encontrar metas para o nosso trabalho. Eles devem ter uma meta qualquer. Eu não posso acreditar que aqueles senhores vão para ali às 7h30 da manhã varrer a rua com aquela energia toda, porque nós diríamos que é um trabalho varrer a rua, apanhar papéis, beatas, não sei. Mas eles devem ter posto uma meta na cabeça deles para fazer qualquer coisa de determinada maneira. É uma alegria no trabalho. Aquele trabalho, para aqueles senhores, não é penoso. É certamente um meio de subsistência, mas eles fazem-no com outra disposição. O trabalho é uma forma de realização pessoal. E cada vez mais nós estamos a perceber isso. Quando, por exemplo, nós temos reformados compulsivos, estou a dizer bem, reformados compulsivos. Não estou a falar daquelas pessoas que aos 40 anos já se querem reformar, ou aos 50, ou aos 60. Estou a falar daquelas pessoas que chegam aos 70 e que querem continuar a trabalhar e que alguém, o Estado, os manda compulsivamente para casa. Contrariamente ao que acontece em alguns outros países, nomeadamente no norte da Europa, em que há programas de transição, em que a pessoa chega a uma determinada idade e tem a possibilidade de escolher ir para casa com a sua reforma ou passar a trabalhar a meio termo, recebe metade do ordenado e a outra metade da segurança social, muda a função que está a ter para uma outra que seja mais compatível com a sua situação física de então, mas não é arrumado imediatamente numa prateleira. Por isso, a importância do trabalho na realização pessoal, é isto que nós temos que perceber. Por isso, a história do lazer, então, e aquelas experiências dos 4 dias de trabalho? Sabe o que é que aconteceu à maior parte das experiências dos 4 dias de trabalho? Que as pessoas arranjaram o segundo emprego. Isto é factual. Só que nós ouvimos só a parte cor-de-rosa e não sabemos que depois do capuchinho sair com as bolachas para dar à avózinha, estava lá o lobo mau também. Quer dizer, há sempre o senão. Só ouvimos falar da parte boa da semana de 4 dias. E as pessoas arranjaram outro trabalho para terem mais. Eu sei que me falou de outras coisas. Há mais uma que eu gostava de falar. Se nós, europeus, não vamos ficar prejudicados. Muito rapidamente, eu estava no Parlamento Europeu como deputada em 2010. E em 2010 o Parlamento Europeu estava a votar uma lei sobre a proteção dos animais na investigação biomédica. Muito restritiva, muito protetora dos animais. Eu até diria que protege mais os animais do que os embriões humanos. Aliás, não diria eu, é um facto. Havia imensos cientistas a dizer que a Europa ia ficar para trás e que os grandes cérebros europeus iam todos fugir para outras paragens para poder continuar a investigação. O que é que aconteceu? Isto foi em 2010. Nada disto aconteceu. O que aconteceu foi que outras paragens, até por pressão pública, começaram a adotar as mesmas medidas de proteção animal durante a experimentação. E se tiverem dúvidas em relação a este aspecto, pensem nas metas ambientais. A Europa, indubitavelmente, é aquela que tem metas ambientais e de mitigação das alterações climáticas mais ambiciosas. E isto, aqui nunca ninguém diz, vamos ficar para trás. Aqui dizemos, sim, quanto mais melhor. O modelo é o mesmo e aquilo que se tem visto é que outras paragens estão a adotar o mesmo procedimento. A minha expectativa é que, em relação à inteligência artificial,
se crie este paradigma e que a pouco e pouco isso esteja a acontecer. E eu penso que há sinais positivos em relação aos Estados Unidos, claramente, e ao mesmo tempo tem havido negociações a intensificarem-se ultimamente entre os Estados Unidos e a China. E por isso, por pressão de um lado e do outro, tenho a impressão que iremos nesse caminho. A questão da defesa, e curiosamente o Padre Francisco fala nisso na mensagem no Dia Mundial da Paz. Nem tanto da defesa, mas do ataque, ou seja, da utilização da inteligência artificial na realização da guerra. E reparem, isto é um problema extraordinariamente complicado, porque se algo ainda nos faz pensar do drama da guerra, é ver o sofrimento, a dor, o sangue, o abandono, o desespero. Mas se a guerra for feita por inteligência artificial, a dimensão humana tão importante, que nunca acabou com a guerra no mundo, mas que pelo menos nos tem obrigado a construir projetos de paz, se calhar nem isso. Por isso, assusta-me terrivelmente, sim, e sim, tem razão, a pretexto de uma guerra limpa, o que quer que isso seja, a pretexto desta ideia de guerra limpa. Aliás, ao longo da história da humanidade sempre houve maneiras de adjetivar a guerra, não é? No sentido de legitimar, sempre houve. Mas o tema nosso hoje não é esse. Mas a pretexto de uma guerra limpa, da guerra cirúrgica, são várias adjetivações. A verdade é que nos últimos anos nós temos mais guerra e menos paz. E temos menos democracia e mais autoritarismo. E isto é também um caminho aberto para ainda mais guerra. Por isso, devemos nos preocupar muito, mas não ficarmos só pela preocupação e agirmos à medida, proporcionalmente ao nosso poder, no sentido da construção da paz e do combate à guerra. Uma última questão e depois... Eu faria, com as minhas desculpas, porque eu nem sou um jurista, nem sou um filósofo, sou um financeiro. Portanto, quase como uma reflexão, provocação. Eu não concordo com muita coisa que disse, peço desculpa. E talvez a primeira reflexão que faço é o seguinte: porquê é que nós na Europa, pense lá, não temos nenhuma das empresas tecnológicas? Portanto, há 6 grandes empresas tecnológicas no mundo ocidental, mais 2 na China, que estão a protagonizar toda esta revolução. E nenhuma outra revolução que houve, penso no automóvel, na máquina a vapor, a Europa teve um papel tão pouco relevante como tem hoje nisto. E eu sei com muito orgulho, vocês, burocratas europeus, dizem que impõem estas fines todas e que são fines record, e realmente são, mas é bom que a gente reflita porque é que a Europa não está protagonizada, portanto, em termos empresariais, em nenhuma destas empresas. E aqui para os juristas, a regulação, talvez uma outra reflexão, que é assim, a regulação, portanto, impõe concorrência. E se nós pensarmos em todas as coisas, no Search Engine, a Google tem 85% de cota de mercado. Portanto, quando faz um search, deve obter sempre a mesma resposta, porque 85% das vezes faz-se uma coisa. A Meta tem mais de 80% do social media. A Apple tem, portanto, quase monopólio, portanto, não quase monopólio, mas, portanto, nos telefones móveis. Sistema operativo, portanto, a Microsoft são 95%. A Amazon também uma cota de mercado. Portanto, houve uma falha na regulação, porque em nenhuma outras indústrias, não é, se conseguiu tanto aquilo que a gente no financeiro chama o dominant position. Portanto, talvez seja também uma reflexão que a gente possa fazer. Vai acontecer ou não vai acontecer a mesma coisa na inteligência artificial? E quando a gente olha um ponto importante, que são estes LLMs, portanto, são os Large Language Models,
Existem hoje 6, 7 empresas que estão a competir, mas não tínhamos dúvidas, aquilo vai acabar num duopólio entre duas grandes empresas que vão dominar os LLMs e, portanto, e depois que vão dominar outros coisas. Portanto, talvez a provocação que eu faço e a reflexão é, eu peço desculpa, eu estou imigrado há 30 anos e voltei só recentemente a Portugal, mas eu tenho uma visão, acho que a Europa está-se a matar ela própria, portanto, porque não participa relevantemente em nada. Portanto, é uma grande máquina para produzir multas e regulação, mas é uma grande máquina para destruir a inovação e por isso é que as nossas inteligências têm que ir, e mesmo que fiquem na Europa, depois não trabalham em empresas europeias, não é? Vítima dessa grande máquina burocrática. E talvez um último ponto que é a visão, deu aí um bocadinho uma visão um bocado negativa da AI. Eu, por acaso, tenho pensado muito sobre o ponto e eu ultimamente ando a ler Teilhard de Chardin. Eu acho que ele dá a resposta, não é? Portanto, eu não sou, certamente, deve haver aqui pessoas, ou certamente há aqui pessoas muito mais habilitadas a falar de Teilhard de Chardin do que eu, mas ele, nos anos 50, já disse tudo, não é? Portanto, o mundo tende para uma complexificação. Mas não desistimos do homem, não é? Não desistimos do coisa. Esta complexização realmente traz muitos problemas, mas traz uma vida melhor, não é? A gente hoje tem uma vida melhor que os nossos pais tiveram, e que os nossos avós tiveram, e que tiveram coisas, apesar de todas as externalidades que a gente tenha. Portanto, quando uma pessoa vem com essa visão negativa em relação à AI, eu peço desculpa a Caro, eu fico assim um bocadinho triste. Eu já não sou novo, não é? Já ultrapassei há muito tempo os 50 anos, mas quando trabalho com gente nova, acho que tenho uma grande esperança. Portanto, eles vão ter, com certeza, uma vida muito melhor que a nossa, se nós estivermos fora, portanto, e deixarmos depois a inovação fazer a sua self-regulation e impedirmos que as estruturas burocráticas europeias metam essas multas todas coisas. Realmente, todas muito grandes. Desculpem, foi muito inspiradora a sua intervenção e torna-se difícil eu tocar em tudo. E, no entanto, era tão necessário que eu tocasse em tudo. Não sei por onde é que hei de começar a desmistificar. Em primeiro lugar, talvez alguns factos. Não, a nova geração não vive melhor do que a antiga. Toda a gente sabe isso. Está estatisticamente comprovado que os nossos filhos vivem pior. Pode abanar a cabeça quantas vezes quiser, mas infelizmente é aquilo que se verifica. É a primeira vez na história da humanidade que a nova geração vive pior do que anterior. Por isso acabemos com esse mito do progresso, porque esse mito do progresso não é mais do que mito. Esta geração vive pior. A geração que tem hoje 25, 30, 35 anos vive pior do que o senhor ou eu, quando tínhamos essa idade, vivíamos. Pode não ser o seu caso particular, se calhar vivia mal nessa altura, não sei. A ciência, já Aristóteles dizia, não se faz de casos particulares, mas na média este é um conhecimento e é um conhecimento que tem preocupado muitíssimo os políticos. Não só porque é um retrocesso em justiça e em desenvolvimento social, como além disso é um campo fértil para a instabilidade social, para a controvérsia. Por isso, estamos efetivamente a viver um problema grave. Associado a este, quando diz que nós caminhamos para o progresso moral com a self-regulation, senhor, isto é um mito que acabou na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial achava-se que a autorregulação era mais do que suficiente em todos os domínios. E, de facto, por exemplo, na física havia autorregulação. E depois tivemos o grande progresso extraordinário da capacidade humana de criar uma bomba atómica, que era tão boa, que até deflagrou, efetivamente. Não falhou, deflagrou. E mais, matou imensa gente, mais do que se contava. Por isso foi um grande sucesso, mas foi um sucesso científico e de inovação tecnológica, mas foi um verdadeiro drama humano. E desde aí ficou claríssimo que a autorregulação não é suficiente em domínio nenhum e que nós precisamos de quê? Heterorregulação. E o que é heterorregulação? É precisamente uma sociedade cada vez mais informada, bem formada, educada,
ativa, interveniente, para dizer em que sentido é que queremos que a sociedade avance. E os tais burocratas de que fala da União Europeia, não sendo eu, nem nunca tendo sido qualquer espécie de burocrata, devo dizer que esta crítica extraordinariamente comum aos tecnocratas da União Europeia chama-se, sabem o quê? Democracia. É que o autoritarismo é muito fácil a tomar decisões. É muito fácil. Eu tomo uma decisão assim, se for só minha, é num instante. Chego a um órgão qualquer, eu tomo a decisão, está tomada. Agora, se eu tiver que ouvir todos, se eu tiver que recolher a opinião, se eu fizer um estudo ainda da opinião, e se eu fizer uma proposta e passar a proposta por todos, e depois recolher mais contributos, alguns de vocês, se calhar, trabalham em Google Doc. É um inferno. Porque temos que ouvir toda a gente e aproveitar as vírgulas de toda a gente. Chama-se democracia. Tem um peso. É lenta. Muito lenta. E tem regras. Muitas regras. Mas chama-se democracia. É muito mais lenta do que a autocracia. Isso é verdade. Não há dúvida nenhuma. Quanto ao facto da Europa estar para trás, não. Não sei em que mundo. Não neste. No domínio da inteligência artificial, claramente. Claramente. Em outros domínios, não necessariamente. Aliás, para além do facto de, do ponto de vista das atividades científicas ou tecnológicas e económico ou financeiras, haver discrepâncias, com certeza que há. Por acaso as crises financeiras não começaram na Europa. Havendo discrepâncias, que certamente que há, porque somos países muito pequenos. Desde uma Maltazinha, ao Luxemburgo, à Alemanha, e todos nos entendemos a troco de quê? Da paz na Europa. Isto tem um preço. Mas tem um preço que vem com um rótulo fantástico. O espaço europeu, e aqui eu sou absolutamente convicta, é o espaço onde mais se materializaram os direitos humanos. Pelo menos até há poucos anos atrás. Porque agora estamos claramente a viver um retrocesso moral. Ora, esta materialização dos direitos humanos, do respeito pelas pessoas, traz também um preço. Não estamos atrás na Europa. Eu não trocava ser europeia por nada, mas isso sou eu, não é? Aquilo que vejo é que a Europa é capaz de colocar, por exemplo, as metas ambientais, a do bem-estar animal, o regulamento da inteligência artificial, os regulamentos dos ensaios clínicos, ou seja, é capaz de se tornar mais restritiva para defender os direitos humanos. A regulamentação europeia da inteligência artificial tem um grande objetivo: manter o respeito pelos direitos humanos sem prejudicar o avanço científico ou tecnológico. Vão-me dizer que não pode prejudicar? Pode. Pode. Mas o equilíbrio entre prejudicar um pouco o avanço tecnológico e manter os direitos humanos, eu acho que compensa. Muito mais do que meter os direitos humanos na gaveta e avançar só com a inovação tecnológica. Quem é que vai beneficiar da inovação tecnológica se não tivermos princípios de divisão, distribuição de benefícios, de cooperação, de solidariedade, de justiça social? Quem é que vai beneficiar? Os mais ricos, os que estão numa posição de poder. E os mais vulneráveis ficarão mais vulneráveis. Não é isto que eu quero para a minha Europa, nem sequer é isso que eu quero para o meu país. E quanto a visões otimistas ou pessimistas, relembro o autor, o filósofo, não o Teilhard de Chardin, que eu aprecio bastante, mas um vivo, o Yuval Harari, que diz: para falar bem da inteligência artificial, já temos os engenheiros. Agora é preciso ter um outro olhar e vamos dar a voz aos filósofos. E os filósofos não têm um olhar nem pessimista, nem otimista. Esse é o problema. É que quando se fala mal já se é pessimista e quando se fala bem é-se otimista. Não. O que nós temos que procurar é o equilíbrio. Perceber quais são as vantagens, foi isso que eu procurei mostrar. Há vantagens imensas e disse logo, se não houvesse vantagens não estávamos aqui a falar sobre isto, mas não podemos ignorar
os riscos, os perigos, porque só identificando os riscos é que podemos, por um lado, mitigá-los ou eliminá-los. Por outro lado, estabelecer medidas compensatórias que nos permitam avançar na ciência e mitigar os riscos. E por isso, nem otimismo cego, qual flautista de Hamelin, para onde nos vai levar, nem o velho do Restelo com medo de tudo. Realismo, objetividade, uma percepção lúcida, como falava Fernando Pessoa. É a lucidez que nós precisamos para os tempos de hoje. Muito obrigada. Encerramos a nossa excelente noite, agradecendo a presença de todos e aqui a presença particular e autorizada da professora Maria do Céu Patrão Neves, pela excelência, pela clareza, que é a caridade do filósofo, e nós sempre agradecemos a clareza de qualquer discurso e mais este dom de dizer e clarificar coisas complexas numa linguagem acessível e nos inserir com profunda convicção no Estado Social e de Direito da União Europeia, de que todos nos orgulhamos e queremos participar ativamente no presente e no futuro. Foi uma primeira sessão, há mais 3 previstas, embora ainda não anunciadas. A próxima já tem data mesmo marcada, é dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro teremos a próxima sessão aqui na Capela do Rato com o Dr. Luís Barreto Xavier, questões jurídicas, sobretudo de direito laboral. Haverá outra sessão em novembro, dedicada e outra em dezembro, a última, questões ligadas à medicina. Portanto, em setembro anunciaremos o programa completo das festas para o primeiro trimestre até o Natal. E concluo agradecendo a presença de todos vós e particularmente aqui da Escola Padre António Vieira, que nos dignou com a vossa presença, os alunos e as formadoras que ali estão atrás, e também a presença que nos honra do Dr. Vasco Pato, da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Uma boa noite, até à próxima, nesta circunstância, até outubro.